Amado irmão Vitor, que esteja lendo Hebreus 12, 4 a 13. Hebreus 12, 4 a 13. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. E estejais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendidos. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Amém? Então, Deus nos ama e Ele nos disciplina. Amém? E essa disciplina é para o nosso próprio bem. Como um pai que disciplina o seu filho, então Deus, Ele tem que nos disciplinar. Né? Nós nascemos em Cristo como novas criaturas na família dele e nós precisamos crescer espiritualmente, ser educados por Ele para viver da maneira que Ele quer e ser participantes da sua santidade. Mas para isso, nós precisamos ser corrigidos, disciplinados. Então, disse aí o texto que no momento que você está sendo disciplinado, não é gostoso, né? Meus filhos ficam com muita raiva de mim, né? Quando eu corrijo eles, quando às vezes eles apanham, né? Mas depois aquilo, quando ele responde bem, tem um bom coração, entende o propósito positivo da disciplina, então a pessoa tem a felicidade. Então, se nós respondermos bem a Deus, sempre o fruto pacífico de justiça será produzido. E aí nós vamos ser perdoados por Deus, por sairmos daquele mau caminho, má conduta, e nós vamos ser salvos. Amém? Então a Bíblia diz que Deus disciplina seus filhos. A igreja é a família de Deus. E quando alguém da igreja não vive de acordo com a vontade de Deus, eles serão disciplinados. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vai. Gálatas 6, 1. Pode ler. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Muito bem. Então, outros, além de uma disciplina direta do próprio Deus, podem disciplinar os irmãos. Amém? Então está escrito aí: amados, se algum dentre vós for surpreendido, for pego
em alguma falta, ou seja, algum pecado, algum erro de conduta, padrão fora do cristianismo, então vós, ou seja, os outros irmãos, que são reconhecidos como quê? Espirituais. Como espirituais, que têm uma vida dentro do padrão que Jesus quer, corrige o outro irmão, alerta ele, ajuda, avisa, mas você não é juiz. Então você, quando corrige, faz com brandura, com amor, e evita que aquela correção, aquela disciplina, aquela conversa franca, séria e honesta com o irmão para trazer ele dentro da vontade de Deus, não se torne um motivo para briga, né? Ou para você pecar. Amém? Então outros, além de Deus, podem disciplinar. Os irmãos reconhecidos como sendo espirituais, especialmente aqueles que se destacam como servos da igreja, devem corrigir os irmãos infiéis, mas sempre com o espírito de brandura. Amém? Nós somos irmãos, nós somos pai do outro irmão, né? O pai é Deus, amém? Nós somos irmãos, nós somos senhor do outro irmão. O Senhor é Deus. Então o espírito, a maneira é com brandura. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a 3. 1 Coríntios 6, 1 a 3. Pode ler, Lucas, para nós. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça aos juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então devemos julgar as coisas dessa vida. Muito bem. Então o irmão pode julgar o outro? A verdade é que sim. Né? Porém, o julgamento feito por hipócritas é condenado. Jesus disse: tira primeiro a trave do teu olho, para depois ajudar a tirar o cisco do olho do teu irmão. Né? O julgamento baseado em opiniões e preconceitos também é errado. Ah, se ele não anda do jeito que eu quero, eu vou condenar ele. Não, isso é a sua opinião. Né? É a sua ideia. Tá? Então esse julgamento também seria errado. Mas por outro lado, quando você lê esta passagem, 1 Coríntios 6, 1 a 3, você vê que o julgamento sábio por pessoas retas é essencial na igreja. Amém? Nós temos irmãos, às vezes os irmãos têm um comércio juntos, né? Aí eles brigam lá. Aí como é que eles vão fazer? Vão lá na justiça do mundo brigar por uma marca de crepe? Não, eles têm que trazer o assunto para os irmãos e se aconselhar e resolver e que tudo seja perdoado. Amém? E resolvido conforme o Espírito de Cristo. Então, o julgamento às vezes é essencial na igreja. É uma vergonha. Irmãos, né? Pessoas que se dizem cristãs, que têm a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo batismo, levar problemas para pessoas fora da família de Deus resolver. Só essa disputa entre essas pessoas cristãs diante de pessoas do mundo já seria vergonhoso para o Evangelho. Amém? 2 Timóteo 2, 24 a 26. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Pode ler, Vitor. Observo. Não, pode ler. Eles vão chegar lá. O servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se te opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Muito bem. Então, qual é o propósito da disciplina?
Não, dizer arrependimento. Exatamente. Né? O propósito da disciplina não é humilhar a pessoa. Né? Não é expor a pessoa. Né? Não é castigar ela, deixar ela vir no culto, sentar no fundo, sem a ceia por 3 meses. Né? Não existe. É bobagem, né? Você tá onde? Então, o desobediente, né? Ele é disciplinado com a esperança de quê? De que ele fique envergonhado, né? Em si mesmo, pelo pecado, pela vida errada que está vivendo, e retorne à sensatez e à igreja. Amém? Então a nossa expectativa é que Deus faça isso, né? Através de uma disciplina amável e sincera, né? Como Deus quer. Amém? Vamos ler 1 Coríntios 5:11. Primeiro Coríntios 5:11. Pode ler, Rafinha. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que dizendo-se ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal ainda com mais. Nem ainda com mais, né? Então, quem deve ser disciplinado? Né? Então, a Bíblia diz aqui claramente que nós não devemos nos associar. Nós não devemos nos associar com alguém que o quê? Que dizendo ser irmão, diz que é irmão, diz que acredita em Jesus, diz que está na igreja, diz que está na fé, mas é impuro, né? Pratica sexo fora do casamento, imoralidade sexual, né? Ou é avarento, é ganancioso, né? Desonesto nos negócios, né? Ou é idólatra, maldizente, fala mal de todo mundo, fala mal dos outros, beberrão, né? Roubador, furta. E, né, certamente essa lista aqui não é completa, né? Mas nós não devemos nos associar com o pecador não arrependido. Você foi, corrigiu, ele falou que ia mudar, mas não muda a conduta. Então nós não devemos nos associar com ele, né? Ele não quer se arrepender do pecado. Nós não devemos nos associar com quem provoca divisões e escândalos, né? Vive de maneira errada, indecorosa, indecente, né? Provoca divisão, prega uma doutrina estranha, né? Nós não devemos nos associar com o irmão imoral, né? A pessoa que não vive de acordo com o padrão moral do cristianismo, né, diz que é irmão, mas a vida é de uma pessoa do mundo. Então o mundo vai confundir o que é o cristianismo se houver uma associação, né, uma complacência, né, de convivência com pessoas que vivem no pecado, sem se arrepender, né? Então nós não devemos nos associar nem com aqueles que andam desordenadamente, né? Não trabalhando, né? Preguiçoso, né? Não quer saber de nada, né? Então uma pessoa assim não convém, né? A pessoa que é desobediente à palavra escrita, existem as doutrinas da Bíblia, mas a pessoa diz, não, eu não concordo. Eu não concordo com essa parte, né? Eu estou aqui, mas eu não concordo que o culto seja sem instrumento. Eu estou aqui, mas não concordo que a ceia seja tudo meu. Eu estou aqui, mas não concordo. Para mim qualquer batismo serve. Então essa pessoa está no lugar errado. Então a gente não tem que ter, né, associação com a pessoa que não obedece à palavra escrita, né? Nós não podemos nos associar com o homem faccioso, né, o pervertido que vive pecando, ou aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, né? Então para ele, né, Jesus é menos que Deus, né? Então não pode. Tá bom? Então nós devemos, tá vendo? Então quem deve ser disciplinado? Alguém que dizendo-se irmão, né, for, né, impuro, idólatra, avarento, maldizente, roubador, beberrão e mais, né? Então
aí vem aquela questão, né? Como é que a igreja vai viver? Se a igreja precisa disciplinar, né, os membros do corpo de Cristo, porque é isso que Deus quer que a igreja faça, né? Senão ele disciplina a igreja toda, né? Se a igreja toda não disciplina um ou outro que está vivendo em pecado, então Jesus vem e disciplina a igreja toda. Então, mas se existe a necessidade de exercer alguma disciplina bíblica entre irmãos, qual que é o ambiente da igreja? O ambiente da igreja vai ser sempre o mesmo. É o amor. Amém? E aí nós devemos afastar todos os infiéis e fracos? Não. Né? Não. Por quê? Porque alguns, né, o tempo vai revelar as pessoas. Né? Lembra, Jesus contou a parábola, né, do joio e do trigo, não é isso? Que ele semeou o trigo, mas veio o inimigo e semeou o joio. Os anjos disseram, né, os servos disseram, quer que arranquemos o joio? Ele disse o quê? Não. Porque, né, se fizer isso fora do juízo final, né, então vai arrancar o trigo junto com o joio. Então a ideia é esta. A ideia principal da parábola é que na terra a igreja nunca será totalmente livre de infiéis e escandalosos. Né? Os pecados mais óbvios, quando o pecado brota para fora, né? Quando o tumor é exposto, quando a doença se torna evidente pelos sintomas, então devem ser disciplinados. Amém? Pelos irmãos. Os pecados mais óbvios devem ser disciplinados pelos irmãos. E essa disciplina é naquele ambiente de amor, esperando o eventual arrependimento da pessoa. Né? Porque o juízo final mesmo está nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Né? O julgamento final de pecados públicos e pecados secretos que as pessoas cometem ficará na mão do Senhor. Né? Então, quando Jesus voltar, o julgamento dele vai começar pela igreja de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, que ninguém aqui viva deliberadamente em pecado. Amém? Então é isso. Né? Agora, qual que é a maneira, né, de viver? Porque às vezes nós não somos juízes nem xerifes da vida de ninguém. Às vezes eu posso afastar uma pessoa que apenas não era um irmão infiel, rebelde, mas era um irmão fraco. Ele iria se recuperar e iria crescer. Né? Outros não, outros são rebeldes, são infiéis, e quando isso se torna muito evidente, a igreja tem a obrigação de disciplinar. Amém? Muito bem. Agora, como deve ser o processo de disciplina bíblica, né? Então Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Amém? Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né, contando com você, toda palavra se estabeleça. E se ele não os ouvir, então dize-o à igreja. E se a pessoa recusar ouvir a igreja, então considera-o como gentil publicano. Esse é o processo básico de disciplina. Né? O primeiro passo é um encontro particular para encorajar o arrependimento. O segundo passo é uma reunião entre 3 ou 4 irmãos para esclarecer o assunto e apelar novamente ao arrependimento, se daquela primeira vez não teve jeito. O terceiro passo é que a igreja é informada sobre o caso. Né? E outros irmãos devem tentar persuadir aquele pecador a se arrepender. Mas se o irmão desobediente mesmo assim não se arrepender, o que a congregação de irmãos deve fazer? Se afastar da pessoa. Amém? Se afastar da pessoa. Né?
Aí a pergunta é: o que esse afastamento significa? Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pode ler, Lucas. É 3:6, né? Isso, 3, 6. Sim. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Muito bem. Então, como está aí na sua versão, Bíblia? Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar. Botar desordenadamente. Vive desordenadamente, né? Não tem ordem, está tudo atrapalhado, tudo errado, né? Aí o que acontece é a pessoa, né, parou de trabalhar e ficou comendo da custa de outro irmão que trabalhava. Porque a desculpa é: Jesus vai voltar amanhã, então, né, não faço mais nada, vou esperar Jesus, né? Aí o outro trabalhava e sustentava quem estava esperando Jesus voltar, né? Então o contexto aqui é isso. Mas olha só, Paulo diz: rogo-vos, né? É uma súplica: rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei. Então nós nos afastamos da pessoa que quer viver errado, que quer viver atrapalhado, que não quer ter uma vida certinha. Ah, mas vocês querem ser certinho? Claro, nós queremos ser certo. Tanto quanto for possível. A gente deve querer e nos esforçar. Amém? Mas nós não somos perfeitos, ninguém é. Então por isso nós vamos aceitando outros pecadores também, claro. Mas quando fica evidente que a pessoa quer andar de um jeito que Deus, né, não quer, então o nosso afastamento é uma obrigação. Né? Porque ficar perto da pessoa só ilude ela mais ainda, achando ela agora que Deus aceita ela de qualquer jeito. E essa não é a verdade. Né? Capítulo 3, versículo 14 e 15, Rafinha. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente. Está em Timóteo, né? Está em Tessalonicenses? Segunda Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Perdão. 3. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Pode ler, Jair. Depois a Rafinha lê outra passagem. 14 e 15? Isso. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o tal, e não vos associeis com ele para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai como irmão. Muito bem. Então, especificamente, como é que é esse afastamento? Né? A Bíblia dele é apócrifa. É. Então, o que significa? Não associeis, né, com ele. Não associa, mas também não considera como o quê? Inimigo. Como inimigo. Né? Tá vendo? Inimigo é assim: você está num lado da calçada, ele está do meu lado, você passa para o outro. Você não conversa, evita falar mal. É inimigo que você trata assim. Mas um irmão em Cristo não é um inimigo. É um irmão afastado, né, por causa do pecado dele. Então ele deve ser advertido, admoestado. Mas uma vez que já é óbvio que ele está no pecado, então nós não nos associamos com ele mais. Essa exortação, essa advertência vai ser eventual, quando encontrarmos, quando virmos, né, etc e tal. Se convier também que seja feito. Mas esse afastamento significa que o contato social com o irmão não arrependido deve ser cortado. Né? E contato de redes sociais também deve ser cortado. Ao mesmo tempo que nós não consideramos inimigos, nós não mais, né, vamos associar com ele como antes. Né? Então não é bem-vindo às reuniões da igreja. Nós não vamos tomar mais cafezinho junto. Né? Não vai mais ser convidado para aquela festa de aniversário ou para o meu casamento. Por quê? É um irmão afastado. É um irmão que nós nos afastamos dele. Né?
Então, ao mesmo tempo que nós não o consideramos como inimigo, de modo nenhum. Mas nós não mais nos associamos com eles como antes. Né? Amém? Nós consideramos ele como gentil. O que é o gentil para o judeu? Não pertence ao povo de Deus mais. Publicano. O que era um publicano para o judeu? Traidor do povo judaico. Então nós consideramos o irmão ou a irmã afastada como não pertence mais ao povo de Deus. Por opção própria. Né? Traiu a fé, traiu os irmãos, traiu o procedimento santo que a igreja, né, quer viver. Né? Então nós notamos bem essa pessoa, afastamos delas, lançamos fora, né? Não vos associamos, né, com esse tal, nem ainda comemos. Né? Claro, se for seu parente, sua mulher, não tem jeito. Né? Se for, né, saiu da igreja, mas continua seu tio, seu pai, não tem jeito. Aí você tem um convívio familiar, é diferente. Né? Mas não é um convívio de irmandade. Caso a pessoa se arrependa depois e volte, aí a gente acolhe ou não? Se ela se arrepender, tem que ter os passos certos, né? Arrependimento tem arrependimento, confissão e oração. Né? Eu arrependi. Tudo bem, vou confessar aí, meus irmãos, eu ando errado, vocês me perdoam, eu quero que vocês orem por mim. Que a igreja me perdoe e ore por mim para que Deus me aceite no seu ponto. Então, isso é o processo. Ah, arrependi. Não. Arrependeu como? Voltou para a igreja? Então não arrependeu. Ah, o tempo passou, o pecado virou comum? Não ficou comum. A pessoa está vivendo no pecado ainda mais ainda. Porque o tempo passou, não aliviou nada. O tempo passou, piorou. Né? Mas qual que é a tendência humana? O tempo vai passando, a mão acostumar, né? Ô, cara, saudade de você. Saudade de você. É? Não, o tempo passou, pena, né? Faz tempo que a gente não se vê no Senhor, né?